A porta da van bate e eu estou no escuro, vendado. Eu tô quase desmaiando. Meu estômago, meu rosto e minhas pernas doem. Sinto que a minha boca tá sangrando. Estiquei o braço no escuro para ver se encontrava alguma coisa ou alguém que pudesse me ajudar, mas eu estou completamente sozinho. Quem me achou primeiro? Eles? Ou a polícia? Eu nunca imaginei que um encontro casual poderia dar tão errado assim. Às vezes você tem que ter cuidado com o que deseja. Meu nome é Eduardo, e hoje eu vou contar para vocês o meu maior segredo. Eu queria que a minha vida fosse interessante, mas nunca achei que isso daria tão errado. Minha história começou com um segredo. Sei de muitos deles, e não me dão medo. Eu me escondia. Primeiro, de mim mesmo. Depois dos meus pais e meus amigos também. Mas aí, no meu aniversário de 25 anos, decidi me assumir para os meus pais. Naquele momento eu precisei de toda a coragem que eu tinha. Meus pais perceberam isso e foram muito legais. Sair do armário acabou não sendo tão difícil assim, mas também não fez minha vida ficar perfeita. Eu finalmente poderia ser eu mesmo com meus pais, mas isso é fácil, eles me amam. Mas eu ainda tinha dificuldade em ser assim comigo. Me conectar com as pessoas, me abrir, era difícil. Eu sou gay e tímido. É uma combinação bem ruim. Durante um tempo eu saía, via as pessoas ficando e não tinha certeza se ficava aliviado ou com inveja. Até aquela noite. No começo estava tudo rolando normal. Ele entrou, aquele moreno gato. Eu sei reconhecer segredos, e o dele era profundo, mais do que o meu. Começamos a conversar e nos conectamos. Ou foi o que eu pensei. Senti que ele achou minha timidez fofa. Conversamos de outras coisas além dos clichês. E aí, esse cara aqui, que sempre foi contra ficadas casuais, que procurava por uma coisa de verdade, levou um estranho pra casa. Que noite incrível! Não tive dúvida que tinha alguma coisa ali, não era só química. Conexão. O celular dele tocou no meio da noite, e ele teve que ir lá atender. Quando acordei, ele tinha deixado o telefone num papel e ido embora. Um telefone num papel ao lado da cama depois de uma noite quente é um convite pra ligar, não é? Eu sei das regras. Eu sabia que não deveria ter sido tão afobado, mas não deu. Eu mandei uma mensagem. Eu vou te achar. Eu fui fofo. Achei ele bem-humorado. De qualquer jeito, não esperava o que ia acontecer. Nenhuma resposta. Nada. Isso eu já imaginava. Todo cara é assim. Eu errei sobre a conexão. Não foi a primeira vez. Algumas horas depois, me ligaram de um número não identificado. Era ele? Se alguém liga de um número restrito, eu não quero atender. Quem faz isso? Eu não atendi. Mas as ligações continuaram. Coloquei o celular no silencioso e segui meu dia. Quando saí do trabalho, vi que tinha um cara estranho na saída. Alto, forte, de cavanhaque, todo tatuado com símbolos estranhos de gangue. Ele parecia muito um bandido. Me repreendi na mesma hora por julgar o cara pela aparência, mas ele começou a me seguir e perdeu a graça. Eu tava sendo paranoico? Corri pra casa e tranquei a porta. Olhei pela janela e ele tava lá, de guarda, do lado de fora do prédio. Eu entrei em pânico. E o que você faz nessas horas? Liga pro seu melhor amigo. E no meu caso, tenho sorte porque o Nick é viciado naquele seriado sobre crimes. Ele provavelmente teria uma carta na manga pra me ajudar. E então, ele correu pra me salvar. Claro que no começo ele disse que eu tava sendo paranoico. Ele viu o cara estranho parado lá fora e concordou que ele parecia suspeito. Mas não havia nenhuma indicação real de que era por minha causa. Então resolvemos ver qual era a do cara. Saímos do prédio e fomos andando até um restaurante. O cara nos seguiu e ficou do lado de fora o tempo todo. Eu mal consegui comer. O Nick disse que eu tinha que comer. Você tem que fingir normalidade. Isso é normal, eu tô pirando. A gente tava quebrando a cabeça pra entender. Eu irritei uma gangue? Era coisa do trabalho? A gente tinha publicado um livro sobre crime organizado? Aquilo não fazia sentido.
Aí recebi um SMS de um número estranho. Estamos de olho em você, não faça nada, idiota. A gente gelou. Aquilo era prova de que tinha gente atrás de mim. E gente da pesada. Eu queria falar com a polícia, mas o Nick disse que essa era a coisa idiota que me avisaram pra não fazer. De qualquer jeito, eu tinha que seguir com a minha vida. No dia seguinte, saí pra trabalhar, como sempre. Olhei em volta, ninguém. Talvez eu estivesse sendo paranoico. E aí, eu apaguei. Quando eu acordei, eu tava amarrado numa cadeira e o fortão tava segurando uma faca. Ele gritava: "Quem é você? Pra quem trabalha?" Eu não tinha ideia do que ele tava falando, eu tava com medo. Ele continuou a gritar na minha cara e ameaçou me mandar de volta pro meu chefe em pedacinhos. A gente acha que, quando se está em choque, não se pensa em nada. Pra mim, naquele momento, foi o contrário. Minha cabeça tava na velocidade da luz, fazendo conexões pra entender. Quem era ele? Como me encontrou? No que eu tinha me metido? Ele ainda estava gritando, minha cabeça estava acelerada e aí eu abri a boca e gritei: "Eu não tenho ideia do que você tá falando!" De onde eu tirei forças? Eu não faço ideia, mas não deu muito certo. Ele me deu outro murro e eu apaguei. E enquanto eu estava voltando, pensei em todas as histórias que já tinha ouvido sobre gays sendo espancados. Será que iam me matar? Tome um pouco d'água. Apareceu um outro cara lá, mais baixo, mais assustador igual. Ele me deu um copo d'água e eu bebi, meio desconfiado. Eu comecei a sentir todas aquelas dores, mas eu me segurei e fiquei calado. O baixinho começou a me perguntar se tinha alguém vindo e o que eu estava escondendo em casa. Fiquei repetindo que não tinha ideia do que eles queriam, mas eles não acreditavam. O baixinho tentou me assustar e disse que ia chamar o outro cara de volta se eu não falasse. Se sumir, muita gente vai sentir a sua falta. E então eu pensei nos meus pais. Há quanto tempo eu tava lá? Alguém tinha percebido que eu sumi? Aí eu ouvi uma voz de mulher dizendo: "Saiam!" Aquela voz feminina era suave, mas forte. Eu não fiquei mais com medo. Ela se aproximou para dar uma olhada em mim. Uma mulher linda, parecia um gato. Sexy e triste. Tipo personagem de filme noir. Ela estava calma, mas ficou claro que não confiava em mim. Aqueles dois capangas sumiram. Ficamos sozinhos. Eu olhei bem fundo nos olhos dela. De onde eu conhecia aqueles olhos? "Quem é você? Quer me machucar? Pra quem trabalha?" Eu ainda estava confuso. "Eu não trabalho pra ninguém. O que tá acontecendo?" Ela me olhou mais um pouco. "Você sabe quem eu sou?" "Não. Você é do FBI?" Fiquei chocado com a pergunta. Até me passou pela cabeça dizer sim. Talvez ajudasse em alguma coisa. Ela deve ter achado que a minha hesitação era um sim. "Se você é do FBI, você é obrigado a falar." Aquilo era uma loucura, eu não poderia mentir sobre ser do FBI. Claro que eu sou eu. Não sei como vim parar aqui. Ela se inclinou e eu achei aquilo assustador. E então sussurrou: "Mas caso seja do FBI, diga a eles que eu quero falar." Eu não sou do FBI, eu só mandei uma mensagem pra um cara que eu conhecia há alguns dias. É por isso que eu tô aqui. Ele te respondeu? Ela quis saber. Claro que não. Ela revirou os olhos. "Gente!" E eles entraram. Contei pra ela que eu tinha conhecido um cara e foi ali que a loucura começou. Ela pegou o celular e me mostrou a minha mensagem. "Então essa mensagem era pra um cara que não ligou pra você de volta?" Eu tava ferrado. Mas não gostei daquele tom irônico. Ei, a gente se conectou. De verdade. Por que eu tava dando explicação pra aquela mulher? Como ela ganhou minha confiança? Ela continuou me interrogando e perguntou se ele tinha cabelos escuros e olhos castanhos. Aí me mostrou uma foto. E era ele. "Ele tá com vocês?" Eu perguntei. E ela riu. Eles dois eram irmãos. E ninguém ali sabia como ele vinha passando as noites. E parece que ele queria manter assim. Ela me deixou ir pra casa e me disse pra esperar. Eu tava livre. Fiquei tão feliz por ver minha casa. Mas não senti o mesmo quando vi meu rosto. Eu tava muito machucado. Minha boca tava cortada e doía pra andar. Ninguém podia me ver assim. Um cara ficou me vigiando por 5 dias.
Mas eu não iria a lugar nenhum, porque teria que explicar meu rosto. No 5º dia, ele foi embora. Aí, no 6º dia, quando minhas forças e meu rosto começaram a melhorar, mas não o suficiente para sair, alguém bateu na minha porta. Era o Diego. Eu não sabia o que dizer. Ele falou, me perdoe. Foi um momento lindo. Agora a gente tinha um segredo que era de nós dois. Alguns meses depois, o Diego e eu estávamos comemorando, no bar que a gente se conheceu. A gente já estava no 2º copo quando alguém ligou para ele. A cara dele mudou. Ele pediu licença e saiu para conversar. Eu me distraí assistindo as notícias. E ela estava lá, com toda a sua beleza, escondendo a tristeza em seus olhos de gato com óculos enormes. Ela estava cercada por policiais e repórteres e a manchete era: ex-namorada de chefe de cartel testemunha sob proteção. Fui atrás do Diego e ele estava lá na entrada. E eu olhei para ele. Eu vivi tempo suficiente com um segredo para saber como um homem fica quando está carregando o peso do mundo. A gente não precisou dizer nada. Ele pagou a conta e eu tive que fazer uma escolha bem rápido. Eu deveria seguir aquele homem? Eu iria desaparecer no mundo com ele e pronto. Mesmo se eu não quisesse, daria para fugir? E mesmo se eu fosse, eu conseguiria? Mas uma coisa era certa. Uma vida com mais mentiras e segredos me aguardava. E é por isso que não podem saber onde eu estou nem meu nome de verdade. O que você faria se apaixonasse pelo perigo? Tentaria escapar? Ou viveria uma vida sob os panos? Me conte nos comentários. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.